Comentário sobre A cabana. porque nós dizemos ser cristãos, né? Nós somos cristãos. Tipo, que não importa, tipo, como chamam, contanto que as pessoas mudem depois de conhecer papai, né? Que é a forma como eles chamam Deus, enfim. Então, aquilo eu achei... Tipo, mostrar realmente Jesus, tipo, como um amigo, amigão mesmo, você fica com ele, tipo, muito louco. Nossa, muito interessante. Mas eu acho legal do filme, principalmente porque aconteceu uma coisa muito triste com ele, que eu nem consigo imaginar como que deve ser a dor de perder uma filha. E ele começou, né, a questionar sobre Deus e enfim. E eu acho legal que no filme eles mostram, porque eu acho que é um questionamento que muita gente que sofre teve, de pensar que, ai, Deus me abandonou e tudo. E eu gostei muito da parte que mostra que Deus sentiu as dores dele, né? Acho isso muito legal. Os olhinhos dele assim, enchiam de lágrimas dela, no caso, que Que ela falava assim, que ele falava assim, então, mas você amava ela, você não estava lá? E daí ela fala assim, eu estava lá. Ela sentia as dores e ela fala assim, que o amor deixa marcas. E aí ele contesta, né, falando, então, porque você tem uma péssima mania de abandonar as pessoas quando elas mais precisam, né, igual Jesus disse. Meu Deus, por que me abandonaste? Aí a pergunta é, Deus não estava quando Jesus estava sofrendo? Lógico que estava. E ele estava sentindo a mesma dor que Jesus estava sentindo. Só que o que afastava, no caso, era o pecado, porque Jesus estava tomando o pecado do mundo inteiro para ele. Então, esse era o peso da separação entre ele e Deus. Mas Deus ali nunca deixou ele por conta própria, sempre teve ali com ele, tanto que foi olhando para Jesus, para o Pai, né, para Deus, que ele conseguiu ir até o fim. E daí foi aí que Deus o exaltou e deu o nome sobre todo nome. Então essa parte é muito legal de saber que o amor sempre deixa marca. Parte, assim, das dores, como que só a gente sofresse. Porque, tipo assim, Deus criou a gente. Nós somos filhos. Tipo, Deus, tipo, por mais que a gente sofra por aquilo ou por alguma perda, tipo assim, Deus, por mais que a gente ame, Deus ama mais que a gente, muito mais. Ele sofre também. Então, tipo, porque Deus permite. Tipo, tem coisas que simplesmente é consequência, tipo assim, do pecado, tipo, da ação humana, da maldade humana. Tem, tipo, aí simplesmente acontece. E eu acho que Deus nunca vai permitir que aconteça alguma coisa com a gente que a gente não tenha como suportar. Que a gente possa suportar. Que nem Jó, assim, né? Olha o tanto que ele sofreu, tanto de coisa que aconteceu com ele. E mesmo assim ele conseguiu suportar tudo. Então, coisas ruins vão acontecer. Mas a gente tem que se firmar em Deus e é isso aí. Eu também dou vontade de Deus. O sofrimento meio que aproxima a gente, que nem depois de tudo isso assim que já passou, ainda bem no final ele ainda fala, antes conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Tipo, ele realmente conheceu a Deus depois disso, que ele realmente conheceu. Não que a gente tenha exatamente que sofrer, né? Mas, tipo, de uma coisa ruim, tipo, Deus é tão bom que às vezes de uma coisa ruim, não que ele tenha feito a gente fazer uma coisa ruim, mas disso, tira uma coisa boa, que é conhecer a Deus. Então, se aquele sofrimento que a gente conhecer a Deus tá mais perto dele, tipo assim, já. E a sabedoria, ela coloca ele, assim como ele coloca Deus, contra a parede. Então, ele vai e ele espera ser julgado por ela. E ela fala assim, quem vai julgar hoje é você, porque você tem feito isso ao longo da sua vida toda. Então, agora vem cá. Quem que você vai mandar para o inferno? Esse seu filho ou esse? Você escolhe qual você vai salvar, qual você vai mandar. E aí, acontece que ele percebe que ele não pode fazer isso, porque ele ama. Ele pode, os filhos dele podem desobedecer, os filhos dele podem viver uma vida que talvez ele não queria para eles, mas ele vai continuar amando os filhos, assim como o papai nos ama e continuamos amando mesmo com as nossas decisões erradas. Então, ele vê que Deus, da mesma forma que ele não consegue julgar os seus filhos, Deus também não iria
escolher um para ir para o inferno, outro para ir para o céu. Mas o que acontece então? Qual que é o ponto principal? Que a gente tem a escolha. Se a gente realmente para ter um relacionamento, então a gente tem que, tipo assim, escolher. A gente não é um robô programado para amar, a gente escolhe. Então, como a gente tem livre-arbítrio, a gente tem a opção de escolher. Então, se a gente faz mal, simplesmente vai acontecer, porque a gente pode escolher. Então, a maldade meio que vem da gente. Deus deu a escolha, mas a gente resolveu fazer o que era mal. Então, a gente simplesmente faz. É consequência da maldade. Porque mostra realmente, né? A gente faz meio que um paralelo entre a paternidade humana, né? E a paternidade de Deus. E eu acho que é por isso que, assim, Deus odeia o pecado, porque o pecado nos afasta dele, porque ele é santo, né? Enfim. E Que machuca as pessoas também. Sim. é verdade. E eu achei muito interessante esse que eles fizeram, tipo, você vai ter que escolher qual que você vai mandar pro inferno. E pra Deus deve ser, nossa, uma dor horrível ver que uma pessoa não foi salva, né? O pecado, tipo assim, é totalmente o contrário do que a gente foi criado para ser, né? Então, que nem na hora que ele pergunta, tudo isso aí de regras. Aí Jesus vai e fala, mas, tipo assim, eu não tô interessado em escravo, algo assim que ele fala. Sim, Mas sim viver, tipo, como amigos, em família. Então, é realmente isso, é porque a natureza de Deus era para ser a nossa natureza. Então, como tem o pecado e tem a questão da nossa carne, né? Então, pra gente, às vezes, meio acaba sendo como regra, porque às vezes pra gente é difícil resistir ou deixar o pecado. Mas, quando na verdade aquilo não é da nossa natureza. Sobre o céu e o inferno, né? Porque Deus condena as pessoas no inferno, a gente já debateu, acabou de debater sobre isso, porque Deus não nos criou para isso. E Ele não quer que a gente vá para esse lugar. Então, a gente vê esse amor de Deus que não deseja nos mandar para o inferno, pelo que a gente faz. O coração de Deus é que todos sejam salvos, como a Ana falou. Então, esse é o primeiro ponto. Deus não condena as pessoas no inferno. O inferno é consequência do próprio pecado das pessoas. As pessoas podem escolher ver uma vida com Deus ou uma vida longe de Deus. Tanto que ela chega nele e fala assim, se você quiser sair, a porta é minha. Você pode sair, porque eu não estou interessada em prisioneiros, como elas trouxeram. Mas, quando ele estava lá julgando, eram pessoas que era homem, ele não conhecia, ele julgou, tipo assim, de boa, não, a condenação, tipo, pode ir pro inferno e tudo mais. Mas aí quando chegou, assim, a parte assim, que era criança, no caso, era o cara que ele mesmo tinha julgado adulto e viu ele sofrendo criança. Tipo, ele não sabia aquilo sobre a pessoa. Assim, como o filho de Deus realmente conhece. Ele tem, assim, proximidade, assim, porque ele conhece. Não que a pessoa tenha com ele, né? Mas Deus conhece. E ama todo mundo igualmente. Não que todo mundo seja filho de Deus, porque a gente sabe que não é. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem recebe Jesus, aí sim passa a se tornar filho de Deus. Mas Deus ama todo mundo. Mas o amor de Deus é de pai para todos. Ainda que eles não sejam filhos. A Deus esse fez ama. Então ele, tipo assim, por mais que, lógico, Jesus veio aqui, foi perfeito, sem pecado, mas ele entende, tipo assim, as nossas dores, tipo assim, tentação e tudo mais. Então ele sabe que a gente passa, tipo, ele sente na pele, porque ele realmente viveu como homem. Então por isso, que nem fala, né, Jesus é a forma, tipo assim, da gente a forma mais fácil da gente se identificar com Deus, né? Porque era Deus totalmente Deus, totalmente humano. Então talvez seja tipo essa familiaridade, assim, com Jesus. Ele se sente confortável com Jesus. E o ponto principal no filme é Jesus como um amigo. Porque o que Jesus queria, quando ele veio na Terra, ele queria realmente fazer amigos. Ele mostrou como Deus quer que a gente seja com ele. Porque Deus não quer escravos, Deus não quer marionetes, Deus não quer simplesmente que as pessoas façam porque é obrigação ou porque ele estabeleceu. Ele quer relacionamento, ele quer amizade. Então Jesus é a perfeita expressão disso, que Deus quer amigos. O barco, daí ele tá pensando no problema dele e o barco tá afundando e tudo mais. Jesus, tipo, olha pra mim. Aí isso vem muito na mente, tipo, quando a gente tá no problema, tipo assim, vivendo o problema, pensando só no problema, a gente vai se afundando, tipo, e a gente não vê saída, só vê as coisas afundando. E tipo, e quando o foco é manter os olhos fixos em Jesus. Então isso eu achei muito, muito foda. Porque realmente é isso, olhar pra ele, porque, tipo, tudo agora, tipo, ele sempre tá com a gente, mas a gente olhando pro problema, ele fala, olha pra mim,
E aí que as coisas se resolvem. Tipo assim, o barco volta. Tipo, de acabar Né? tudo, não? Tudo voltar, como que já tinha nada até lá, quando ele só simplesmente vai andando. Aí ele vê que ele não conseguiu mais andar sobre as águas. Aí Jesus vai e fala, comigo nada é mais fácil, né? Com a gente, nós dois juntos é mais fácil, né? É Mac. É isso aí. Acho que é Mac que ele fala. Então, ele empresta um pouquinho da visão para ele. E na parte que ele empresta um pouquinho da visão que ele tem para ele consegue ver as pessoas de uma forma diferente, porque quem vê cara não vê coração. Então, ele pode sentir muita raiva, muito ressentimento das pessoas por aquilo que ele vê e pela experiência que ele teve com aquelas pessoas. Mas, quando ele consegue ver com os olhos de Deus, ele vê a alma daquelas pessoas, ele consegue ter compaixão delas também. E a gente vê a forma como Deus vê realmente nesse mundo é que tem muitas almas perdidas, né? E almas Igual no filme Soul, né? Vocês já viram? Soul? Que tipo, a pessoa. Vocês não assistiram assim, então. Que, igual já trazendo um paralelo, ela tá tipo assim, quando a pessoa, por exemplo, tá se afundando numa depressão, ela tá focando tipo tanto naquilo, que aquilo vira tudo. Então a alma dela começa a virar uma coisa pesada e começa a se perder em outros caminhos, não consegue encontrar a luz. Presta um pouquinho da visão, ele consegue ter compaixão daquilo que feria muito ele, que era o relacionamento dele com o pai dele. Pede perdão com mais facilidade, ele é uma pessoa que ama. Então ele realmente viu essa mudança, e realmente eu acho que o foco, assim, o principal de uma pessoa que realmente conhecer a Deus, que foi mudada assim, por Deus. Realmente vai ter um coração mais parecido com Jesus. No final, compartilha qual que são as últimas considerações? Jesus te ama.